Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Você já se perguntou o que realmente significa ser a personificação da luz, da justiça e da ordem? Esqueça a escuridão, esqueça o medo. Estamos prestes a mergulhar no caminho de poder mais radiante e implacável que existe, o caminho do Sol. Esta não é apenas uma progressão de habilidades, é a metamorfose de um mortal em um semideus e depois em uma divindade, capaz de purificar a corrupção com um único toque, ditar a lei com uma palavra e finalmente substituir a própria noite pelo dia. Prepare-se para conhecer as sequências que transformam simples eventos em guardiões divinos, culminando na majestade do Sol. O sacerdote da luz, o sem sombra, o anjo branco e a força indestrutível do Sol em pessoa. Fique até o final para entender como um bardo se torna um sol inextinguível. A jornada começa agora. Qual dessas sequências é a sua favorita? Sequência 9. Bardo. O bardo na sequência 9 é uma entidade cuja força não está apenas nos golpes ou na destruição, mas no poder do som e da devoção. Com o seu canto, eles podem imbuir aliados e a si mesmo com efeitos extraordinários. Coragem inabalável, força aumentada, agilidade e velocidade aprimorada, e até uma recuperação parcial de energia espiritual. Cada nota, cada melodia, carrega um poder que inspira submissão e devoção, moldando o espírito daqueles que o escutam. Para os fiéis do Sol Ardente Eterno, o canto de um bardo não é apenas motivação, é uma experiência espiritual. Ele aprofundará a fé, intensificará a piedade e fortalecerá a obediência dos crentes, transformando simples seguidores em devotos fervorosos. Mas mesmo com todo esse poder, o canto de um bardo possui limites claros. Ele não pode criar efeitos além de melhorar atributos físicos, espirituais ou inspirar coragem e devoção. Além de seu talento musical, o bardo também recebe um aprimoramento físico com o avanço da sua sequência, tornando seu corpo mais forte, ágil e resistente, pronto para sustentar o peso da sua melodia em batalha ou apoio aos aliados. O bardo, assim, é a perfeita fusão entre a arte e o poder, um semideus cuja música molda a coragem, fortalece os corpos e espíritos, e cria uma harmonia que ecoa muito além do campo de batalha. Sequência 8. Suplente de luz. O suplente de luz, na sequência 8, é um Beyonder que carrega o poder do Sol, combinando o poder da luz, fogo e bênçãos para combater a escuridão. Com a sua magia, eles podem lançar feitiços do domínio do Sol, extremamente eficazes contra mortos-vivos e espíritos malignos. Cada ataque é como o sol do meio-dia, descendo sobre o campo de batalha, queimando, cegando e destruindo aqueles que alimentam a morte. Sua habilidade de luz solar cria uma radiação semelhante à luz do próprio Sol, capaz de causar danos devastadores aos mortos-vivos e atrapalhar a visão de qualquer criatura próxima. Mas não é apenas destruição. O suplente de luz também pode usar bênçãos para proteger a si mesmo e seus aliados, reduzindo os efeitos de medo, frio, escuridão e morte, ao mesmo tempo que aumenta o dano contra inimigos das trevas. Durante o dia, o seu poder se espalha naturalmente. Um raio de luz de 10 metros ao redor dele se propaga, iluminando e purificando o ambiente. Com os olhos acesos como 2 sóis em miniatura, ele ganha visão noturna, enxergando perfeitamente na escuridão, preparado para agir mesmo nos lugares mais sombrios. Além disso, seu conhecimento de magia ritualística dentro do domínio do Sol permite que realize feitos avançados, invocar feixes puros de luz flamejante, produzir água benta e realizar rituais que só seriam possíveis em sequências superiores. Sua habilidade de detecção do mal garante que nenhuma entidade maligna ou morto-vivo escape de sua percepção, tornando uma presença implacável contra as forças das trevas. O suplente de luz, assim, é a própria encarnação da luz contra a escuridão, destruidor dos mortos-vivos, protetor dos vivos e farol da esperança para aqueles que caminham sob o manto das sombras. Sequência 7. Sumo Sacerdote Solar. O Sumo Sacerdote Solar, na sequência 7, é a encarnação viva do poder purificador do Sol, um guardião divino capaz de expulsar a corrupção e restaurar o equilíbrio espiritual. Seus conhecimentos teúrgicos do domínio do Sol permitem a execução de feitiços capazes de purificar qualquer influência depravada e fortalecer aliados. Com o ralo solar, ele forma um círculo dourado ao redor da cabeça, infundindo coragem em todos os companheiros no raio de 20 metros e purificando as energias malignas.
Através da água benta solar, ele transforma a água comum em um instrumento de exorcismo capaz de afastar espíritos malignos, dissipar o frio e purificar espectros. O juramento sagrado fortalece temporariamente seus atributos, aumentando a sua força, agilidade e o dano sagrado e de fogo, enquanto a invocação da luz sagrada convoca raios do céu para purificar mortos-vivos e causar danos devastadores em inimigos normais. A fenda da purificação, imbuída em ataques físicos, armas ou balas, aumenta ainda mais a eficácia contra espectros e criaturas incompatíveis com o mundo real. A sua autoridade vai além da ofensiva. Com a imunidade ao horror, qualquer influência maligna ou ataque mental é neutralizado, enchendo seu corpo de uma energia calorosa que remove completamente o medo. Além disso, o fogo da luz cria chamas douradas, densas e sagradas, formando um verdadeiro oceano solar que impõe a majestade e o poder do sol sobre qualquer inimigo. Embora especializado em purificação e exorcismo, o sumo sacerdote solar age de forma estratégica. Sua purificação é mais eficiente contra influências malignas diretas, mas ainda é capaz de neutralizar mortos-vivos e parasitas que perturbem o mundo real. Fisicamente, o seu corpo também é aprimorado, resistente a doenças e capaz de suportar ambientes traiçoeiros. Ele é tanto uma força divina quanto um baluarte incansável contra a escuridão. Sequência 6. Tabelião. O tabelião na sequência 6 é mais do que um registrador ou administrador. Ele é a própria autoridade sobre contratos, palavras e promessas. Sua influência vai além do papel e da tinta. Através da notarização, ele manipula os poderes da natureza com a sua linguagem, podendo autenticar, amplificar ou anular habilidades e contratos, estabelecendo ordens que até semideuses respeitam. Com a autenticação, um tabelião determina a validade de poções, feitiços e contratos. Uma assinatura confirmada não pode ser violada por Beyonders de sequência 5 e representa um desafio quase impossível para santos da sequência 4. Aqueles que mentem ou quebram um contrato correto são consumidos por chamas douradas ardentes, um lembrete cruel do poder em suas mãos. A amplificação permite que o tabelião aumente temporariamente o poder de outros Beyonders, ou até mesmo de suas próprias habilidades, tornando feitiços de purificação, exorcismo ou outras capacidades ainda mais devastadoras. Por outro lado, a anulação dispersa poderes quando a notarização determina que eles são inválidos, afetando desde habilidades verbais até autoridades com características especiais, tornando o tabelião um árbitro absoluto da eficácia e da validade. Mesmo com tamanho poder, ele mantém um papel de apoio estratégico, usando a sua inteligência e autoridade para coordenar e potencializar aliados, enquanto seus próprios atributos também recebem aprimoramentos significativos, tornando-os resistentes e capazes de atuar mesmo em cenários hostis. O tabelião é, portanto, a personificação do contrato e da ordem. Cada palavra é lei, cada assinatura é um decreto. O seu poder garante que nada escape da justiça que ele impõe. Sequência 5. Sacerdote da Luz. O Sacerdote da Luz, na sequência 5, é um verdadeiro farol contra a escuridão, mestre das magias divinas do domínio do sol. A sua presença purifica mortos-vivos e criaturas malignas, tornando-o nêmese da imundície e da corrupção. Cada feitiço que ele lança é uma extensão de luz celestial, capaz de transformar o campo de batalha em um santuário radiante. Com a luz da santidade, ele invoca um pilar de luz pura flamejante do céu, envolvendo seus inimigos e vaporizando corpos de mortos-vivos com um poder devastador. Ao lançar esse feitiço, o sacerdote da luz inclina o seu corpo para trás, braços abertos como se estivesse abraçando o próprio sol. Seus olhos brilham como dois sóis em miniatura, conferindo uma visão noturna automática. O ralo da purificação cria um círculo de luz dourada que envolve o sacerdote e seus aliados. Essa luz aquece e fortalece os companheiros, infunde coragem, repele o mal e purifica qualquer criatura maléfica próxima. É a versão mais poderosa do ralo solar, controlável com precisão e capaz de alterar o curso de qualquer batalha, tornando aliados quase imunes ao medo e à corrupção. O sacerdote da luz é, portanto, a própria encarnação da purificação. Sua luz não apenas destrói o mal, mas inspira esperança, coragem e proteção, tornando-se um guardião divino, no meio de um mundo tomado pela escuridão. Na sequência 4,
Um Beyonder do Caminho do Sol se torna um santo, e a sequência 4 do Caminho do Sol se chama Sem Sombra. O Sem Sombra, na sequência 4, é o epítome da purificação. Um guerreiro divino capaz de erradicar corrupção, degeneração, escuridão e o mal com apenas um toque do seu poder. O seu poder central de purificação permite agir diretamente sobre qualquer influência negativa, desde doenças e artefatos selados até características Beyonder, reduzindo as sequências ou mesmo transformando os sagrados em mortais comuns. Com um domínio sem sombra, eles iluminam cada canto de uma região com luz brilhante e flamejante, revelando objetos ocultos e enfraquecendo poderes malignos ao redor. Essa luz não cria barreiras físicas, mas protege contra influências das trevas e do mal, expondo qualquer inimigo escondido, mesmo aqueles camuflados por habilidades poderosas. O Sol Flamejante é um ataque devastador. Uma esfera colossal de luz pura e chamas sagradas incendeiam inimigos, capaz de derreter armaduras poderosas e atingir até os mais resistentes. Para canalizar esse poder, o Sem Sombra abre os braços, como quem acolhe a dádiva divina. E seus olhos sagrados iluminam e purificam qualquer sombra de mal ou corrupção nas proximidades. Além disso, podem manifestar equipamentos sagrados, incluindo armaduras completas de luz, armas como maças ou a mortal lança sem sombra, que explode em um sol em miniatura ao atingir o alvo, causando destruição devastadora. Habilidades como Raio Branco e Puro e Juramento Solar ainda permitem amplificar aliados ou fortalecer a si mesmos, tornando-os guerreiros completos do Sol. Fisicamente, o Sem Sombra evolui de clérigo auxiliar para um guerreiro divino, com força, velocidade e agilidade superiores. Sua notarização também é massivamente aprimorada, combinando-se com seu poder de purificação para amplificar efeitos e neutralizar o mal. Como um semideus da sequência 4, ele pode liberar uma criatura mítica, incompleta, transformando-se em um pássaro solar envolto em chamas douradas, simbolizando a luz que varre toda a escuridão. Sequência 3, Mentor de Justiça. O Mentor de Justiça na sequência 3 é um guardião da ordem e da moralidade, moldando o mundo através de princípios que refletem a sua própria interpretação do caminho do sol. Cada mentor formula seu próprio conjunto pessoal de princípios de justiça, criando uma ordem que atua como um contrato sagrado consigo mesmo, com as divindades e com o mundo. Somente compreendendo a sua própria justiça é que podem utilizar plenamente os seus poderes. Com o Halo da Justiça, qualquer ação dentro de um raio de 10 km é alinhada à sua justiça e grandemente fortalecida, enquanto ações contrárias são enfraquecidas ou anuladas. Essa luz não apenas aumenta os poderes dos Beyonders ou artefatos selados aliados, mas também repele espíritos malignos e espectros, purificando a área ao seu redor. Para alvos individuais, o julgamento da justiça pode enfraquecer ou anular completamente habilidades que violem seus princípios, afetando até mesmo anjos, com o efeito de 2 vezes mais poderoso que o Halo da Justiça. O Mentor da Justiça também domina contratos sagrados, tão vinculativos que nem mesmo a divindade ousaria quebrá-los. Sua autoridade garante que a justiça não possa ser violada sem consequências, tornando um árbitro absoluto do certo e do errado no campo de batalha. Além disso, suas habilidades como Notário e Sem Sombra são aprimoradas, permitindo que ações alinhadas à sua justiça sejam amplificadas, enquanto todas as outras são suprimidas. Com seu domínio sem sombra, uma luz dourada pura e sagrada afasta as forças de desolação e a aura da morte, purificando agentes místicos, malignos e protegendo aliados. Agora ele também pode criar armaduras sagradas para os seus aliados à distância, estendendo a sua proteção divina. Como Beyonder de sequência 3, ele ainda pode ouvir orações dentro de um determinado alcance, tornando-se não apenas um guerreiro da justiça, mas também um farol de esperança e ordem para todos que buscam o equilíbrio em um mundo corrompido. Na sequência 2, os Beyonders se tornam semideuses, e a sequência 2 do Caminho do Sol é o Buscador de Luz, o Caçador do Sol. O Buscador de Luz, também conhecido como Caçador do Sol, domina a autoridade sobre o Sol e a Luz, tornando-se uma força purificadora imparável. Seu poder se manifesta em ataques que combinam força, velocidade e radiação sagrada, capazes de devastar qualquer influência das trevas, da imundície ou da corrupção.
Com a lança de luz, eles invocam uma arma branca pura e flamejante, adornada com penas angelicais que bloqueiam o espaço ao redor, prendendo inimigos e impedindo qualquer fuga. Cada golpe irradia purificação e destruição divina, tornando quase impossível escapar da justiça luminosa do buscador. Na forma de enviado solar, eles se tornam um sol em miniatura, irradiando calor e luz terríveis enquanto liberam purificação devastadora. Nesta forma, qualquer dano proveniente de forças malignas ou destrutivas é amplamente dissipado, e podem se mover na velocidade da luz, assumindo uma forma condensada e sagrada, que lhe permite resistir a ataques e remodelar seus corpos à vontade. O Buscador de Luz também possui a habilidade Louvado Seja o Sol, que garante a purificação absoluta e aprimoramento qualitativo de todos os atributos, mantendo a conexão com o Sol e prevenindo desorientação ou efeitos de labirintos espaço-temporais. Além disso, o seu julgamento da justiça torna-se ainda mais poderoso, e aqueles que violam os princípios fundamentais da justiça do buscador recebem de 3 a 5 vezes o dano do Halo da Justiça, tornando suas intervenções quase inevitável. Como um verdadeiro semideus solar, o Buscador de Luz alcança sua forma de criatura mítica completa, assumindo a forma de um pássaro de sol envolto em penas douradas flamejantes e uma verdadeira bola de luz viva, que purifica e destrói, tornando-se o ápice da justiça e da luz em batalha. Sequência 1. Anjo Branco. O Anjo Branco é a personificação da santidade, ordem e fé, capaz de canalizar essas autoridades para purificar e proteger o mundo ao seu redor. Seu poder deriva da própria ordem e das atividades que mantém, permitindo-lhe curar ferimentos, sustentar a sua condição física e espiritual e fortalecer aliados. Com a habilidade Encarnação da Ordem, qualquer manutenção da ordem em torno dele se transforma em energia pura, que pode ser usada para manter a integridade de seu corpo e de seus aliados. Já o Reino Sagrado permite criar um vasto domínio ilusório, capaz de abranger uma cidade inteira, imerso na luz do sol e na purificação. Dentro desse reino, a escuridão e os mortos-vivos são completamente neutralizados, anulando qualquer tentativa de ressurreição ou magia sombria. A autoridade do Servo da Fé permite que ele eleve seus seguidores a um estado de fervor religioso, concedendo imunidade temporária a danos provenientes de escuridão, imundície ou morte. Ele pode inspirar uma profunda devoção, fazendo com que alvos gradualmente se tornem crentes do sol eterno e ardente. Além disso, o Anjo Branco domina a luz branca pura, uma energia que destrói o mal e purifica simultaneamente. Sob essa luz, tudo que não for puro, nem do sol, se desintegra, liberando do mundo a corrupção e a impureza. Em sua forma mais majestosa, o Anjo Branco pode até mesmo servir como um sol, iluminando e protegendo o mundo com seu poder sagrado e absoluto. Galera, a gente chegou na sequência 0, e na sequência 0, os usuários do Caminho do Sol se tornam uma divindade completa. Eu falo os usuários, mas só pode ter um usuário nessa sequência de cada vez, tá? Então é o usuário do Sol se torna uma divindade completa na sequência 0. E é a sequência que leva o seu próprio nome, Sol. O Sol representa a luz inextinguível, a essência da iluminação e da purificação absoluta. Aqueles que seguem esse caminho são extremamente difíceis de destruir, e mesmo que sejam aniquilados, o renascimento é sempre possível. Assim como no Onipotente e Onisciente, eles podem retornar com facilidade pelo caminho do Sol, tornando-se quase imortais no domínio da luz. Eles possuem a autoridade sobre a luz, ordem, contratos, santidade e fé. Onde quer que a luz exista, eles estão presentes, iluminando e destruindo tudo o que se opõe à pureza. A ordem que detém é positiva e exclusiva, derivada de seu padrão de justiça, e permite estabelecer contratos que restringem até mesmo seres poderosos. Sob a autoridade da santidade, toda dissonância é purificada, e atos de devoção são potencializados ao máximo. A fé fortalece o corpo e a mente, permitindo resistir a influências externas e a corrupções espirituais, ainda que não seja totalmente imune a elas. A autoridade do Sol é a síntese da santidade e da luz. Com elas, eles podem criar um sol flamejante dentro de um mundo astral, ou até substituir a noite pelo dia, em uma região inteira.
Esta luz intensa purifica tudo que é maligno, desperta criaturas adormecidas e revela o que estava oculto. Sua luz é tão poderosa que pode iluminar ou até destruir mundos inteiros, criando o dia eterno e mostrando a todos que essa é a verdadeira personificação do Sol, cuja presença ofuscante domina e transforma qualquer realidade que toque. E é isso aí, galera. Essas foram as 9 sequências do Caminho do Sol. Se você gostou, não esquece de curtir, de seguir o canal, de comentar também, tá? Que ajuda muito. E compartilhar para pessoas que também gostem das mesmas coisas que você. Ajuda a gente a motivar, continuar trazendo novas sequências, novos caminhos. A gente já falou de 3 caminhos aqui no canal, então tem muita coisa ainda pra gente falar. Tem coisas para falar sobre deuses antigos, então tem muito conteúdo. Eu só preciso que a gente engaje e crie uma comunidade cada vez mais forte pra gente conseguir entregar o conteúdo cada vez mais legal pra vocês, beleza? Valeu!